Graça e paz a todos que vão ver esse vídeo. Gostaria de compartilhar uma pequena passagem das Escrituras que está em João capítulo 3, a partir do versículo 14, que diz assim: E do modo por que Moisés levantou serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Só até aqui. Uma passagem muito conhecida, um dos capítulos e dos versículos, João 3,16, mais lido de toda a história, e que trata de um assunto muito importante. Jesus aqui estava falando com Nicodemos, que era um dos principais da sinagoga, que era mestre em Israel, que era um homem santo no que se diz respeito a ser um ser humano, um homem que se estivesse conosco hoje na sociedade é padrão de retidão, padrão de religião, padrão de uma pessoa religiosa. Porém, quando Jesus fala com ele, Jesus fala assim: você é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo da água e do Espírito não verá o reino de Deus. Não pode ver e não pode entrar. Nicodemos, a sua justiça não te salva. E aí Jesus continua falando com ele e dá o exemplo da serpente no deserto. Quando os israelitas pecam contra Deus e contra Moisés, Deus ele manda serpentes no deserto que estavam picando e matando o povo. O povo estava morrendo. E Moisés orou a Deus. Deus falou: levanta uma serpente de bronze, põe uma haste e levanta. E há de ser que todo aquele que olhar para a serpente, ainda que picado, viverá. E assim Deus fez. Quando alguém era picado pela serpente, a pessoa olhava para a serpente de bronze e sarava, e não morria. E aí Jesus ele dá esse exemplo. Por que Jesus dá esse exemplo? Porque do nascimento do homem, desde o pecado de Adão, e agora toda a humanidade está condenada. Condenada com esse veneno da serpente, condenada com o pecado. Então todo ser humano que nasce, desde o seu nascimento até a sua morte, esse veneno está no seu sangue e a qualquer momento ele ceifa e o ser humano morre. Porque o salário do pecado é a morte. No dia que comerdes do fruto morrereis. Isso não é a realidade? Há alguma pessoa de 200, 300 anos na Terra? Quantas gerações já passaram? É a coisa mais certa que nós temos, é a morte por causa do pecado. Pessoas vivem, crescem e morrem. Outras morrem ainda na sua infância, outras no ventre da mãe. Mas há uma coisa certa: a palavra que Deus falou lá no jardim continua sendo verdadeira. E a morte por todo lado, esse veneno está atuando, ainda está atuando. E Jesus fala de algo mais sério, não só a morte física, mas a morte espiritual. Jesus veio para nos salvar dessa morte, para nos dar a vida eterna, para que você não padeça sob a ira de Deus no inferno por toda a eternidade, a segunda morte, o lago de fogo. Porque fomos picados por essa serpente, por esse pecado. O pecado está atuando no nosso sangue a qualquer momento. Se você estiver sem Cristo, esse pecado pode te ceifar e você encarar a primeira e a segunda morte. Porque esse veneno atua e esse veneno é poderoso. É a ira de Deus e a qualquer momento pode ceifar. E vemos morte todos os dias. Milhares de pessoas estão morrendo agora. Porém, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito
para o que todo aquele que nele crê. E assim como Moisés levantou a serpente, quando as pessoas olhavam para ela, mesmo com veneno, a ponto de morrer, olhavam para a serpente e era curado, era sarado, não morria. Da mesma maneira, nós estamos desesperados, o pecado está atuando, vamos morrer, vamos para o inferno por causa do nosso pecado, justo, é justo. Porém, Deus enviou seu Filho agora, morto numa cruz, para que todo aquele que olhar e confiar somente em Jesus, confiar somente no seu sacrifício, confiar somente nele, somente nos méritos dele, e depositar a confiança, ainda que morrendo, viverá. E há de ser que todo aquele que olhar para Cristo será salvo. Olhai para mim, vós, confins da terra, e sereis salvos. Você não precisa ir para o inferno. Você não precisa padecer por toda a eternidade no lago de fogo. Porque se você confiar na sua religião, no seu bom coração, que não é bom, ele está te enganando, porque o coração do homem é enganoso. Se você confiar nas suas obras, se você confiar que você não é tão mal como o outro, você irá padecer. Agora, se você reconhecer que esse veneno está no seu sangue, você está a ponto de morrer, e olhar para Cristo e confiar somente nele, no amor dele, no amor do Pai que enviou seu Filho, e no amor do Filho que deu a vida dele por você, você será salvo. E há de ser que todo aquele, porque porquanto o que nele crê não é julgado. O que nele crê não morre. O que nele crê, o veneno não faz efeito. Mas o que nele não crê, o que se não olhar, se você não olhar para a serpente era levantada. E se alguém fosse picado pelas serpentes no chão e não olhasse para aquela serpente, morria. Jesus já foi levantado na cruz do Calvário. O pecador que está sob o efeito do pecado, sob o efeito do veneno, só precisa olhar. Se você não olhar para Cristo, não sei se é hoje, não sei se é amanhã, não sei se é daqui 10 anos, não sei se é daqui 30 anos, mas uma coisa é certa, se você não olhar para Cristo, você padecerá por toda a eternidade. Mas não precisa ser assim. Olhai para Cristo e sereis salvos. Ele veio, se entregou, morreu no nosso lugar, pagou a nossa dívida, para que agora possamos confiar somente nele, somente no seu sacrifício. Amém? Que essa palavra te alcance. Confie em Cristo com todo o seu coração. Não é preciso fazer muita coisa, é só olhar. Só levantar os olhos e orar e confiar somente em Cristo. Amém? Que essa palavra abençoe você e que você confie somente em Cristo.